Olá, eu espero que você esteja bem. Bom, no vídeo de hoje eu quero convidar você para pensarmos juntos sobre o uso da internet para adolescentes e como lidar com o fato que a adolescência já adquiriu o uso sem responsabilidade da internet. Esse foi um tema sugerido pela Laura, que é professora de filosofia do Estado. Bom, eu quero lembrar aqui que minha intenção não é trazer respostas, mas convidar você para debatermos juntos. E aproveito para agradecer a Laura pela sugestão. Então, vem comigo e se achar importante, compartilhe, comente, curta esse vídeo. Bom, a adolescência contemporânea, ela é atravessada pela internet de maneira tão profunda que já não faz sentido pensar o desenvolvimento juvenil separado do ambiente digital. Redes sociais, jogos online, vídeos curtos e aplicativos de comunicação moldam identidades, afetos, relações sociais e formas de aprender. Para muitos adolescentes, a internet deixou de ser apenas uma ferramenta e se transformou em espaço de convivência, pertencimento, lazer, estudo e validação emocional. O grande problema, porém, é que o acesso ao universo digital chegou antes da maturidade emocional necessária para lidar com tudo o que existe nesse ambiente. A adolescência já é naturalmente uma fase marcada pela construção da identidade, pela necessidade de aceitação social e pela busca de pertencimento. No contexto atual, essa vulnerabilidade foi intensificada pela lógica das redes sociais, baseada em curtidas, compartilhamentos, exposição constante e comparação permanente. Muitos jovens passam horas e horas tentando acompanhar padrões irreais de aparência, sucesso e felicidade, comparando suas vidas com versões editadas da realidade. E aqui eu quero trazer o sociólogo Zygmunt Bauman, que em sua obra Modernidade Líquida afirma que vivemos em uma sociedade marcada pela fluidez das relações, pela rapidez das informações e pela dificuldade de construir vínculos duradouros. Essa reflexão ajuda a compreender por que tantos adolescentes encontram na internet um espaço de validação imediata, mas também de ansiedade constante. O valor pessoal passa muitas vezes a depender da aprovação pública e de reconhecimento virtual. Bom, da mesma forma, a filósofa Cherie Turkle, autora do livro Sozinhos Juntos, Por que Esperamos Mais da Tecnologia e Menos Uns dos Outros, vai argumentar que a hiperconexão produz um paradoxo preocupante. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão solitários. Muitos adolescentes aprendem a se relacionar por meio de telas antes mesmo de desenvolver plenamente habilidades fundamentais de convivência, empatia, escuta e resolução de conflitos. Bom, além das reflexões aqui filosóficas e sociológicas, pesquisas brasileiras também vão apontar aí consequências concretas do uso excessivo da internet sobre a saúde mental juvenil. Um estudo que foi publicado na revista Psicologia, Reflexão e Crítica identificou relações entre
dependência de internet, hábitos inadequados de sono e sofrimento psicológico em adolescentes e jovens brasileiros. Um outro levantamento publicado na revista JRG de Estudos Acadêmicos concluiu que o uso excessivo das redes sociais pode contribuir diretamente para sintomas de ansiedade, impulsividade, baixa autoestima e instabilidade emocional. Bom, entretanto, é importante compreender que a internet por si só não é um inimigo. O problema está no uso sem limites, sem orientação e sem consciência crítica. A psicóloga e pesquisadora brasileira Cláudia Prioste, autora da obra Adolescente e a Internet, vai afirmar que muitos adolescentes procuram no ambiente virtual aquilo que falta nas relações presenciais: reconhecimento, acolhimento e pertencimento emocional. Quando o jovem não encontra escuta, segurança e diálogo no cotidiano, a internet pode se tornar um espaço de compensação emocional. E é neste contexto que surge uma questão fundamental: como lidar com uma geração que já nasceu conectada e desenvolveu hábitos digitais antes mesmo de compreender seus impactos. O caminho mais eficiente, certamente, não é apenas proibir. O adolescente contemporâneo não vive fora da internet. Sua vida social, cultural e emocional também acontece no ambiente digital. E é por isso que o mais importante do que controlar é educar para o uso consciente. O educador Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, defendia que educar exige diálogo, consciência crítica e responsabilidade compartilhada. Bom, aplicando essa reflexão ao mundo digital, percebe-se que os adolescentes precisam desenvolver autonomia ética para compreender riscos, limites e consequências de suas escolhas online. Educar digitalmente significa ensinar os jovens a reconhecer quando o uso da internet deixa de ser saudável. Significa discutir temas como dependência tecnológica, vício em dopamina, ciberbullying, fake news, exposição excessiva, pornografia, golpes virtuais e dependência emocional das redes sociais. Mas também significa ensinar pausas. Muitos adolescentes precisam reaprender a conviver com o silêncio, com o tédio e com momentos longe das telas, compreendendo que nem toda emoção precisa ser transformada em postagem, que nem toda validação precisa vir de uma curtida. Outro aspecto essencial é o exemplo dos adultos. Muitos pais criticam o excesso de tela dos filhos, enquanto permanecem constantemente conectados ao celular. O adolescente, ele aprende muito mais observando comportamentos do que ouvindo discursos moralizantes, sermões. E é nesse sentido que o ambiente familiar possui papel decisivo na construção de hábitos digitais mais saudáveis. Bom, além disso, especialistas defendem que o diálogo é mais eficaz do que a vigilância extrema.
Um estudo qualitativo realizado com adolescentes da Bahia, publicado na revista Psicologia, Diversidade e Saúde, mostrou que jovens que possuem abertura para conversar com familiares sobre experiências digitais desenvolvem maior consciência crítica sobre o uso das redes sociais. Pois bem, a escola também precisa assumir um papel mais ativo nesse debate. E aí eu trago aqui o filósofo Pierre Levy, autor de Cibercultura, que vai argumentar que o ambiente digital transformou profundamente a maneira como a humanidade produz conhecimento e interage socialmente. Por isso, alfabetizar digitalmente não significa apenas ensinar o uso de ferramentas tecnológicas, mas também desenvolver pensamento crítico, interpretação de informações e responsabilidade ética no ambiente virtual. Bom, além da família, da escola, o Estado possui responsabilidade fundamental nesse cenário. A Constituição brasileira estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar proteção integral às crianças e adolescentes. Então, dessa forma, políticas públicas voltadas à educação digital, saúde mental, combate ao bullying, ao ciberbullying, e regulamentação das plataformas digitais tornam-se indispensáveis. Aqui eu quero lembrar que a psicóloga Ana Beatriz Barbosa Silva frequentemente alerta para impactos emocionais do excesso de estímulos digitais, especialmente sobre ansiedade, impulsividade e dependência tecnológica. E esses problemas não podem ser tratados apenas como questões individuais, pois eles possuem uma dimensão coletiva e social. E diante dessa realidade, torna-se evidente que não existe retorno possível ao mundo sem internet. O desafio contemporâneo não é afastar os adolescentes do ambiente digital, mas humanizar seu uso. E isso exige diálogo familiar, educação crítica, responsabilidade das plataformas digitais, participação das escolas e políticas públicas eficiente. Mais do que controlar adolescentes, é necessário prepará-los para viver em um mundo hiperconectado e que continuará se tornando cada vez mais complexo. A responsabilidade ela não pertence apenas ao jovem, mas também às famílias, escolas, empresas de tecnologia e ao próprio Estado. Porque, afinal, formar cidadãos conscientes no ambiente digital tornou-se uma das tarefas mais importantes da sociedade contemporânea. Porque conexão digital jamais poderá substituir conexão humana. E para finalizar, eu quero deixar aqui 3 perguntas para pensarmos juntos. Então, anota aí. Vamos pensar sobre isso. Então vamos lá. Se os adolescentes passam mais tempo aprendendo valores e comportamento nas redes sociais do que no convívio familiar e escolar, quem está realmente educando essa geração? Até que ponto a sociedade critica o uso excessivo da internet pelos jovens, enquanto
os próprios adultos também se tornaram dependentes das telas e da validação digital. E por último, o problema está apenas no comportamento dos adolescentes ou também na ausência de diálogo, limites, políticas públicas e responsabilidades das plataformas digitais diante dos impactos causados pela hiperconexão. É isso. Fica o convite. Se você chegou até aqui e acha importante, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e vamos conversar a respeito. Mais uma vez, muito obrigado, Laura, pelo tema. E se você quiser deixar alguma sugestão de tema, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau.